Claro, eu falo do João Batista, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários aqui do estado de Mato Grosso. João, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Agnello, bom dia. Obrigado mais uma vez aqui pela sua vinda. Eu penso que a sua estada no programa de hoje é importante para a gente esclarecer um assunto que preocupa todos nós e, obviamente, quero crer que está preocupando também a área da Sejude, que é responsável pelo sistema prisional do estado de Mato Grosso. Aconteceu um episódio agora, domingo, né, dia 2 de abril, que culminou com a morte de um detento, né, com a morte de um reeducando, provocada por um disparo de um agente penitenciário, um agente carcerário. O que aconteceu? Que história é essa e como nós podemos compreender isso daí? Então, esse preso, né, que veio a óbito, ele, na verdade, ele já tinha uma ficha corrida muito extensa, né? Certo. Já era uma pessoa que não estava habituado com cumprimento de leis, de regras sociais e tudo mais. Já havia, inclusive, estava sob monitoramento eletrônico. Certo. E foi preso no cometimento de mais um crime. E encaminhado para a carceragem, para a Polícia Civil encaminhou para a carceragem do Fórum, para que passasse pela audiência de custódia. Quando, após a audiência de custódia, sendo conduzido de volta à carceragem para ser encaminhado para o presídio, o mesmo, né, se utilizando de algum objeto ali durante a audiência de custódia, conseguiu afrouxar a algema dele e de um outro preso. Já na expectativa de que na condução entre a sala de audiência e a carceragem do Fórum ele pudesse se evadir, fugir, né? E não sei se felizmente ou infelizmente, ele deu de cara com um agente que estava atento, estava preparado. E no afã de impedir a fuga, acabou levando esse preso a óbito. Bem, só para a gente entender, esse fato aconteceu no domingo. As audiências de custódia estão acontecendo também no domingo? Sim, todos os dias é feita essa audiência de custódia. Certo. Estavam em 2 detentos, em 2 reeducandos? 3 presos. 3 presos. Sim. 3 presos. Qual é o nome deste detento que acabou perdendo a vida? O que veio a óbito é o Manassés. O Manassés. Quantas passagens pela polícia? Eu não me recordo agora quantas passagens, mas tinham várias. Já tinha uma vida pregressa. Várias passagens pela polícia. Qual é o procedimento, João Batista, de condução desses presos para essas audiências de custódia? Na verdade, o procedimento foi aquele que foi utilizado, né? Ali tinha 2 agentes penitenciários encaminhando esses 2 reeducandos. Embora a estrutura ali do fórum, infelizmente, ele tem uma parte no subsolo que ela não é gradeada. Certo. Facilitou um pouco, facilitou. No entanto, isso não é a primeira vez que isso acontece. A estrutura dentro do fórum ela não é adequada para levar e conduzir esses presos para só naquele audiência. espaço. Naquele espaço porque faltava gradear as laterais. Mas independente até desse fato, Agnello, que veio acontecer no último domingo, nós temos escoltas aí, por exemplo, durante todos os dias, né, são realizadas outras escoltas, como por exemplo, levar preso para audiência no fórum, para atendimento com o Ministério Público, para unidades de saúde. Sim. Então não é a primeira vez que os presos tentam. Nós tivemos no interior do estado mesmo há algum tempo atrás, há poucos anos, né, também uma tentativa de fuga em que culminou, não chegou o preso a vir a óbito, mas a gente teve necessidade de fazer uso de arma letal. Tivemos uma situação aqui na capital em que o preso, alguns anos atrás, também se evadiu de dentro do fórum, só que nessa oportunidade ele conseguiu pegar a arma do policial e acabou matando o policial. Dessa vez, graças a Deus, né, se inverteu a lógica e foi o preso que ficou servidor. Esse disparo aconteceu dentro do fórum? Dentro do fórum. Dentro do fórum? Sim. Certo. Uma outra pergunta, o João Batista, isso obviamente acaba, de certa forma, soando negativamente para a polícia, para a área da segurança do estado de Mato Grosso. A gente sabe que isso não é comum acontecer. As fugas, sim, a gente sabe que os detentos têm essa oportunidade, têm esse momento como uma oportunidade de fuga, mas disparos de arma de fogo, isso não é comum. Há necessidade do uso dessas armas letais? Não poderia ser utilizado nessas conduções armas não letais? Não exatamente. Na verdade, eu lamento profundamente o óbito desse preso e lamento o problema que trouxe para o nosso agente, vai ter que estar respondendo. Mas, de certa forma, isso eu não vejo como soando negativamente. Ao contrário, eu vejo que a população carcerária tem que entender
que a polícia ela está ali para agir, que os agentes penitenciários estão ali para agir. Se ele tentar fuga ou atentar contra a vida do agente, ele vai ter que usar. Por que é necessário a utilização de arma letal dentro do fórum? Nós não estamos ali apenas conduzindo presos algemados. Nós temos pessoas que cometeram crimes e que vitimizaram outras pessoas que têm família. Sim. Então, nós corremos o risco ali, por exemplo, da família de uma vítima Sim. atentar contra um preso daquele. Sim. Então, ali o agente, como a lei... já aconteceu, alguns já fatos. Aconteceu. Exatamente. Sim. Nós tivemos em Rondonópolis, enquanto os agentes socioeducativos e a Polícia Militar conduziam um adolescente para a unidade de saúde, a família da vítima adentrou e matou o adolescente na unidade de saúde. Então, é necessário. A arma ela foi feita, obviamente, para ser usada em situações extremas. O nosso pessoal, eles estão muito bem preparados. Eu vejo esse fato como uma fatalidade, né? Até porque o objetivo do agente naquele momento não era levar o preso a óbito. Não. Ele queria... Era neutralizá-lo ali. A ideia dele era atirar a esmo, lá tem um barranco, Sim. né? Atirar a esmo como forma de fazer com que o preso parasse. Mas naquele momento o preso deu a volta e subiu o barranco para tentar escapar e o tiro acabou acertando no preso. Certo. Como é que está o sistema hoje? A gente compreende perfeitamente, nós já estamos falando aqui já há muito tempo com relação à necessidade de melhorias das condições de trabalho dos agentes prisionais, né? Por várias situações que é de conhecimento público. Houve mudanças nesse sentido? Houve alguma melhora dentro do sistema com a mudança do novo secretário? Hoje vocês têm um homem com conhecimento prático na área da segurança, atuação como policial. Vocês têm um coronel hoje à frente da Sejude. Isso possibilitou já uma melhora substancial dentro do sistema ou você acredita que isso daqui para frente deva acontecer? Olha, nós tivemos, o sistema penitenciário teve uma evolução muito grande de 2010 a 2014, né? No entrada desse novo governo, de 2015 a 2016, nós tivemos praticamente um marasmo ali, né? O sistema penitenciário parou, não tivemos aquisições, não tivemos algumas evoluções. No final do ano passado, o Coronel Siqueira Júnior assumiu a secretaria, inclusive com o compromisso de, junto ao governo do Estado, fazer com que as ações comecem a evoluir. Nós já temos aí algumas ações começando a aparecer. Semana passada foi entregue aí 12 viaturas, furgão Sela, que foi convênio fechado com o governo federal, através do DEPEN. Nós temos aí 54 milhões repassado pelo Fundo Penitenciário Nacional para o Estado de Mato Grosso, para aquisição, construção de novas unidades e aparelhamento. Então nós queremos acreditar que não percam esse recurso realmente seja investido, né? E também na capacitação de novos servidores. A realização do concurso público, que ainda vai demorar pelo menos um ano para esse pessoal ingressar. Então nós queremos acreditar, queremos ser otimistas de que com a vinda do Coronel Siqueira Júnior, as coisas comecem a mudar e melhorar no sistema penitenciário. Até porque, Agnello, a sociedade ela não aguenta mais. Não adianta fazer investimento na segurança pública se quando o indivíduo vai para o sistema penitenciário, ele já entra ruim e sai pior ainda porque não há investimento. Nem estrutura, nem efetivo, nem aparelhamento do sistema. Com relação à questão do efetivo, eu compreendo, eu tenho uma perfeita ideia e clareza do trabalho que é de um agente penitenciário. Eu, particularmente, tenho uma admiração especial porque eles expõem as suas vidas assim, diuturnamente, né? É um número muito reduzido e de uma responsabilidade absurda. Um agente penitenciário hoje é responsável, por exemplo, para cuidar de quantos presos dentro do presídio central, que tem mais de 1000 lá? Olha, se formos levar em consideração a quantidade de preso, a quantidade de agente ali, durante o dia, a gente chega às vezes a ficar com 300 cada agente, responsável por 300, 400 presos. Mas nós temos unidades do interior, por exemplo, que tem aí 120, 150 presos e às vezes tem apenas 2 agentes penitenciários. É realmente um trabalho de alto risco e obviamente necessita de todo o aparato de segurança possível para a preservação da própria vida, né? Eles estão lá exatamente para cumprir uma missão e exercer um papel que com certeza a sociedade talvez ainda nem consiga compreender a importância que é isso aí do que acontece dentro de um regime fechado, dentro de uma penitenciária. Pergunta, quantos mais vão ingressar esse ano? Então, na verdade, esse concurso público, a princípio, seria para 714 agentes penitenciários, mais 64 profissionais de nível superior. Como eu falei, tem algumas etapas, a homologação está prevista aí para após agosto, né? Infelizmente, pelo certame que foi realizado, a gente observou que não classificou o número suficiente. Hoje nós temos uma reunião às 15 horas, às 17 horas, com o nosso secretário de Justiça e Direitos Humanos, Coronel Siqueira Júnior,
um dos assuntos a ser discutido é essa questão do certame, que não classificou a quantidade suficiente, e também a regulamentação da jornada voluntária. A jornada voluntária, ela vem para autorizar que aqueles agentes penitenciários que estão de folga, né, eles possam, no dia da sua folga, poder dar apoio na unidade e receber para isso. Sim. Nós temos, por exemplo, é justo, pô. O que é justo. Nós temos aí unidades no interior em que tem apenas 2 agentes penitenciários de plantão. Esses 2 agentes não podem sair da unidade para levar o preso para audiência. Então, o agente que está de folga está indo na unidade para levar o preso para audiência sem receber um centavo. Então, a melhor maneira de você motivar, né, é você poder mostrar para ele que está sendo reconhecido o trabalho através do pagamento. Não é só motivação, né? não, é respeito e valorização do trabalho, porque ninguém trabalha de graça. Né? Ninguém trabalha de graça, essa é a verdade. O trabalho existe, obviamente, para exercício de uma profissão e para a remuneração dela também. Isso é uma valorização, reconhecimento profissional. João Batista, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu acho que ficou clara aí a situação que envolveu a morte de um detento, tentou fugir e eu sempre tenho dito aqui, vai fugir de polícia, vai trocar tiro com polícia, está pedindo para perder a vida com certeza. Né? Obrigado, viu, João Batista? Um abraço. Nós que agradecemos. Obrigado pelo espaço.